Olá, eu sou a Ana do Ateliê Aromas de Ana e hoje eu vou gravar para vocês um kit berço, uma proteção para berço bem diferente. É uma proteção cheia de carrinhos que depois que você usa como proteção de berço, a criança cresce, você pode desconectar um carrinho do outro que é preso com um botãozinho de pressão e fazer como almofadas em cima da cama. Então, e a parte da proteção da cabeça fica uma capa de travesseiro. Então, a criança cresceu, você pode trocar. Porque normalmente as proteções de berço a gente compra, usa pro berço e logo em seguida, menos de um ano, tu já tem que passar adiante porque não tem mais utilidade e aí gastou um horror lá de dinheiro naquela peça e não tem outra utilidade. Então isso é uma peça bem versátil para te poder usar depois que a criança crescer. Até uns 7 anos tu consegue usar tranquilamente em cima da cama da criança sem ela reclamar. Então vamos lá ao projeto. Espero que vocês gostem. Tá aqui, ó. Essa aqui é a parte que fica em cima da cabeça da criança, que é o travesseiro, no caso, a capa do travesseiro. Como que vai ser feito isso? Esse aqui é o desenho que vai junto no projeto, para vocês saberem como colocar. Vou colocar aqui as cores como devem ser, ó, porque ela é diferente as cores em algumas peças. Aqui é amarelinho, aqui eu fiz em branco, daí depois vai ser pintado aqui. Então tem outras coisas aqui, eu fiz com bordado na máquina em preto. Então vamos lá. Essa aqui é uma das fotos que vai junto no projeto. Então, a peça é essa aqui, ó. Essa aqui é a parte da frente da cabeça, que vai na guarda da cabeça da criança, que seria um travesseiro, né? Você pode fazer mais baixinho também, se não quiser fazer um travesseiro. Faça com menos enchimento e aí vai ficar bem retinho lá. Eu ia de início fazer só isso aqui, ó, mas eu achei que ia ficar muito sem graça, então eu resolvi botar como uma capa de travesseiro. O que eu fiz aqui? Como é que a gente fez essa peça? Vamos lá, então. Esse desenho aqui foi o Alessandro que fez, ó. Tirou olhando na internet, foi riscando e saiu esse fuga aqui, ó, engraçadinho, ó. Então, como que a gente fez isso aqui? Deixa eu virar assim. Isso aqui foi o seguinte, gente, ó. Essa peça aqui, que seria o para-brisa, ó, do carrinho, ela é inteira. Só que no molde, os moldes vão com os riscos assim, ó, no PDF. Por quê? Porque não tem como pegar isso aqui tudo e botar no PDF. Isso aqui eu vou bater uma foto, vou minimizar para vocês terem só a ideia de como montar, mas não vai isso aqui desse tamanho. Porque isso aqui, ele tem o tamanho de um travesseiro, então vocês têm uma ideia, 70 por 50, 40 e poucos. Então, o que acontece? Vai as peças assim, riscadas em PDF, ó. O projeto é feito todo em PDF, eu mando todo em PDF. Esse projeto é um projeto pago, por causa que foi bem difícil montar ele. E, enfim, é um projeto pago. Vocês querendo, vocês podem me chamar em inbox no Facebook, que eu passo os dados para vocês. Então, voltando aqui, a gente vai mandar os moldes todos riscados na folha assim. Como que a gente vai usar esses moldes na hora de cortar? Vocês vão entrar com o PDF de vocês lá, vocês vão cortar isso aqui, passar por um papel grosso, que vai ficar assim. E vocês vão montar respeitando a dobra do tecido. Vocês não esqueçam, vai estar escrito a dobra do tecido aqui para vocês respeitarem. Como que eu fiz isso? Vamos primeiro essa parte aqui. Ó, pode notar que é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, eu peguei um tecidinho, no caso esse tecidinho aqui quadrado. Medi aqui quanto que eu precisava do quadrado para fazer isso aqui. Risquei aqui, ó, respeitando a dobra do tecido aqui. Quando eu for riscar o outro lado, eu só vou fazer isso aqui, ó, sem tirar do lugar aqui. Passo pra cá e risco aqui. Isso tudo, o tecido já colocado numa manta R1,
porque eu não uso termocolante, você pode usar se quiser. Eu uso a manta R1 para dar aquele volume, para dar uma ideia de 3D na peça. Então, não esqueçam, dobra do tecido, virou, riscou, coloca esse tecido riscado em cima de uma manta, passa uma costura reta onde você riscou para prender isso aqui e tira o excesso que sobrar por aqui. A peça vai ficar assim, ó. Feito isso, eu peguei o molde disso, só que eu não sei onde é que eu enfiei agora aqui de mão. Não sei onde é que eu guardei isso aqui. Deixa eu ver se não tá aqui. Vai o molde disso aqui também, o Sandro fez esse molde aqui, ó. Então, como é que você vai fazer? Você vai botar o molde onde tem a parte vazada do molde, você risca, que é onde vai ficar, que você tenha que bordar ou pintar. Aí vai ficar assim, ó. Esse aqui é o limpa-vidros aquele. Na realidade, você pode botar pro mesmo lado. Depois o Sandro me disse que isso aqui seria pro mesmo lado. Eu botei um pra cá e um pra lá. Tá? Então, essa peça aqui, feito isso, a gente reserva. Risquei, botei na manta R1, passei uma costura no risco. Vim aqui e fiz o para-brisa. O limpa-vidros, desculpa. Feito isso, agora nós vamos fazer essa peça aqui, que é essa aqui, ó. Ó, que é o... Como é o nome disso, Alessandro? Esse é o para-choque. O para-choque do Fuca. Então, tudo vai estar especificado no molde, o nome de cada coisa. E a cor que eu coloquei para vocês identificarem. Como eu fiz isso aqui? Eu não tinha uma lista amarela inteira, e como eu não queria gastar cortando um tecido inteiro para tirar essa lista, você pode fazer inteiro. Eu fiz o seguinte, peguei lá meu molde, vou mostrar pra vocês como vocês fazem na faixa inteira. Tá minha faixa aqui, vou colocar aqui, ó, porque vai assim pra poder caber no PDF. Coloquei aqui, risquei, viro sem mexer do lugar, mesmo esquema da parte de cima ali, sem mexer do lugar, coloco aqui, risco aqui. Feito isso, a peça vai ficar assim, ó. Vocês coloquem numa manta R1 também para dar um volume. Ou num termocolante, vocês escolham o seu gosto. Porque essa peça vai ser aplicada exatamente aqui, ó. Tá? Feito isso, a gente reserva também. Agora vamos pros olhinhos. Porque ele tem um olhinho engraçadinho. Para quem vê o filme, tem um filmezinho. Dizem, eu não sabia disso. Tem um filme de uma menina que o Fuca dela falava com ela. Então deve ser esse azul que tá na moto. Então olha aqui, ó. É esse olhinho que a gente vai fazer. Vai esse molde aqui. Peguei uma malha ou um tecido branco. Coloquei numa manta R1 também. Vim aqui e risquei. Feito isso, vou fazer 2 vezes, ó. Como que a gente vai aplicar isso aqui? Eu não boto desse do outro lado, porque eu faço aquela aplicação, pra quem já viu meus vídeos, que nem eu fiz da almofada. Eu faço todo um bordado aqui, que vai segurar toda essa costura aqui, sem desfiar a peça. Então, eu não uso o tecido do outro lado, porque eu acho desnecessário. Vou fazer 2, que vai ser assim, ó. O que que acontece? Esse olho aqui é pintado, ó. Vai ser pintado nesse caso aqui, desse conjunto. Mas você, se você quiser, você pode pegar aqui, ó, e uma outra tonalidade, no caso aqui o preto, e colocar e que tá em cima desse branco. Fiquem à vontade. Vai o molde desse e vai o molde desse pequenininho aqui. Esse aqui, ó, é pra dar aquela intensidade no olhar, ó. Aí isso ou você faz com um feltro, ou faça pintando, fica a seu critério também. Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia. Pra não ficar aquele Fuca sem graça, a gente resolveu dar uma engraçadinha nele. Então, feito isso, agora a gente vai pra boca. A boca dele segue na ponta do capô dele, ó. O capô dele segue até aqui embaixo, ó. Isso aqui tudo é o capô. Essa boca, ela vai vir aqui, ó. Tá vendo? Então, essa boca, ela é aqui, ó. Só que aqui também o Sandro fez o Alessandro fez uma parte vermelhinha, que seria a língua do Fuquinha. Então, a gente foi lá, mesma coisa, cortou o tecido, botou o molde em cima, cortou o tecido e reserva. Mesma coisa, aqui é uma malha que eu usei, em cima de uma R1 também. Feito isso, a gente reserva. Essas peças já estão todas prontas. Agora a gente vai para essa parte aqui, gente. Essa parte eu fiz separada.
Eu não quis fazer tudo junto, ó. Podia ter cortado tudo em uma peça só. Mas eu acho que assim fica mais engraçadinho, porque daí fica em alto relevo aqui, ó. Então vai ficar tudinho isso aqui abaixo e aqui em alto relevo. O que que eu fiz aqui? Aqui foi o seguinte, ó. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com as outras peças. Peguei o meu tecido lá, tecido quadrado, que coubesse o meu molde. Vim aqui e risquei, ó, no molde, seguindo o molde. Deixando essa parte aqui bem reta aqui, ó. Feito isso, eu vou virar no meu quadrado e vou riscar aqui. Você nunca pode riscar, pegar dois tecidos juntos e riscar assim, porque se você fizer isso, quando virar, vai ficar ao contrário, não tem como encaixar. Então, feito isso, o molde tá desse lado, tu vai virar do avesso o molde pro outro lado e vai riscar. Isso num tecido inteiro. Colocamos uma manta R1, aqui, ó. Ó, até essa manta tá cheia de pedacinhos, são os pedaços que vai sobrando e eu junto pra poder aproveitar nesse tipo de peça. Então, feito isso, a gente tira as rebarbas, vai ficar assim. Tá emendado assim porque eu queria aproveitar pedaços de tecido, ó. Você pode fazer isso também, mas nunca esqueça de riscar de um lado e virar do avesso para riscar o outro, se for fazer em tecido separado. Feito isso, a gente reserva essa peça também. Aqui vocês vão notar que eu coloquei isso aqui, ó, esse pedacinho. Por quê? Porque eu não queria gastar um tecido inteiro para botar abaixo disso aqui, porque já tem um tecido aqui. Então, eu peguei uns pedacinhos que eu tinha sobrando no ateliê, na base que eu queria, e coloquei aqui, ó, só para dar o acabamento ali, ó. Daí, no momento que eu quiltar, bordar isso aqui tudo, vai desaparecer aqui, então vai ficar como se tivesse um tecido inteiro por baixo, ó. Isso é uma maneira de você aproveitar os tecidos, os pedacinhos de tecido do ateliê, para não ter que gastar uma peça inteira embaixo disso. Ó, vocês notem que eu montei, ó. Então, o que que eu fiz? Isso aqui é essa parte inteira aqui, ó. Ó, é essa parte inteira até aqui embaixo no capô, tá? Então, é essa parte aqui. Como que eu fiz isso aqui? Isso aqui é um molde. Deixa eu só separar aqui os moldes. Esse molde é o seguinte, gente, olha, vai aqui, ó, eu vou botar pra mostrar pra vocês, lá na hora da montagem, como vocês têm que colocar isso aqui. É assim, ó, vocês vão pegar um tecido quadrado que caiba isso aqui e vão riscar. Eu risquei um pouquinho maior, ó, porque eu queria maior aqui na peça, porque eu fiz uma peça maior. Mas você pode riscar exatamente aqui, só que vai ficar menor a peça. Essa minha peça é maior, então ficou maior aqui. Pode ver que o tecido só sobra no molde lá. O que que eu fiz aqui? Peguei, dobra do tecido aqui, ó, vai estar escrito no molde. Dobra do tecido, parte, emenda do tecido. Essa, onde tá escrito emenda do tecido aqui no molde, ó. Eu vou escrever aqui para depois passar o PDF. Emenda. Vou botar assim, emenda 2, emenda 1. Por quê? Porque depois vocês vão saber que um tem que encaixar no outro. Porque daí não tem como eu mandar esse molde inteiro aqui, ó. Então, o que que o Sandro fez? Ele cortou em 4. Então, assim, ó, essa parte aqui, 1 é essa aqui. E essa parte 2 é essa aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem fazer o seguinte, ó. Cortem os moldes e passam durex aqui no momento que vocês cortaram, pra vocês não se perderem. Feito isso, eu vou estar com esse meu papel emendado aqui, ó, retinho aqui, porque essa sobra aqui tem mesmo aqui, ó. Essa sobrinha é assim mesmo. Ó, deixa eu passar um durex aqui. Eu até vou tentar botar em PDF junto, mas acho que não cabe na folha ofício. Ó. Tá? Peguei isso aqui, ó, tá? Você vai emendar assim quando chegar seu molde aí. Vem aqui e bota no tecido. A mesma coisa que eu fiz nas outras peças. Eu viro aqui e continuo o risco aqui. Aqui no meio tu não precisa riscar, porque não vai ter risco no meio, ó. É só para riscar o contorno. Você também pode fazer o seguinte... Dobra o tecido como você quer.
Dobrou o tecido aqui. Deixa eu pegar um tecido aqui pra não ter que tirar esse. Peguei o meu tecido, dobrei meu tecido. Olha onde é a dobra dessa peça. Coloco aqui e risco. No momento que eu riscar e cortar aqui, essa peça quando eu desdobrar, vai ficar assim inteira. Então, é muito mais fácil do que tu cortar e ficar virando a peça aqui, ó. Isso você pode fazer em todas as outras peças. Em vez de estar fazendo isso aqui, ó, dobra o tecido, respeita aqui, ó, não esqueça da dobra do tecido, porque se você não cortar certo aqui, você vai perder tecido. E vai sair a peça inteira assim, com o tecido dobrado, cortado. Então, eu fiz isso mais pra mostrar pra vocês como usar esses moldes. Porque às vezes a pessoa vai os moldes lá e ela não vê, porque eu não coloco, normalmente eu já venho com a peça cortada, né, gente? Então, fica aí a dica pra usar os moldes. Feito isso, você pode botar um tecido inteiro, se achar necessário, e botar isso aqui um termocolante também e botar em cima do outro tecido. E eu achei desnecessário. Aí eu peguei todos esses pedacinhos que eu tinha lá no ateliê, ó, e fui colocando, montando, porque daí no momento que eu montei aqui, ó, não vai mais aparecer que não tem tecido embaixo. Ó, agora como é que a gente vai prender tudo isso? Coloquei meu tecido base lá, pra dar contraste no carro, porque senão não aparece o carro. Se eu botar azul aqui, não vai aparecer os detalhes do carro. Coloquei meu tecido base lá, a cor que vocês desejarem, que fica harmonioso com o resto. E vou montar essa peça. Peguei aquela parte do capô ali inteira, do Fuca, vim aqui e apliquei bem no meio, ó, da manta R1. Porque não esqueça, isso aqui é uma capa de almofada grande, então não tem necessidade de você botar a manta R1 no outro lado, é só desse lado, é só para poder fazer essas aplicações. Pode fazer em termocolante também, mas como eu disse para vocês, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com a R1, por N motivos. Prefiro, é mais fácil de encontrar, é mais barato, então, vários motivos. Coloquei, centralizei bem no meio da minha peça esse capô aqui. Venho aqui e coloco isso aqui em cima. Que esse aqui é essa parte aqui, ó, do carrinho, ó. Essa redonda aqui onde ficam os olhos. Feito isso, eu vou levar a máquina, isso aqui, alfinetado já, e vou fazer uma costura bordada. Sabe aquela costura bordada que eu faço nas almofadas? Essa aqui, ó. Ó. Essa costura aqui, tá vendo aqui? Que ela é toda bordadinha. Olha ali, ó. Tá vendo? Ela fica toda bordada. Eu vou fazer em toda a extensão disso aqui. Aonde eu tenho um corte, ó. Vou fazer tudinho aqui. De preferência, faça com um tom um pouquinho mais escuro pra dar aquele sombreamento na peça. Então, um tonzinho só mais escuro. Vou fazer isso em todinho, o bordado em toda essa peça. Feito isso aqui vai ficar preso. O que eu vou fazer agora? Eu vou pro meu para-choque. Vou pegar uma linha na mesma cor do para-choque, no meu caso eu usei o para-choque amarelo pra ficar bem engraçadinho mesmo. E vou bordar todinha essa frente dele aqui. Aqui não precisa, gente, ó, bordar aqui embaixo, ó, porque essa parte aqui ela vai acompanhando na capa, ó. Mas não, nada impede, você pode fazer. Até eu vou sugerir pra vocês que eu não fiz e agora, antes de montar ela, eu vou fazer. Você pode deixar aqui uns 2 centímetros maior, aqui, pra não pegar isso aqui na costura, ó. Eu não me dei conta disso, agora eu vou ter que fazer uma aplicação aqui de um tecido pra ficar maior e de uma manta pra não ter perigo de pegar a peça na hora da montagem. Porque, como eu disse pra vocês, eu ia fazer só essa parte, eu não ia botar fundo, não ia fazer esse quadrado. Então, mas eu resolvi fazer o quadrado porque eu achei que ia ficar mais interessante. Então, bordem isso aqui tudo, deixando um aumento aqui. Uns 2 centímetros a mais pra ter sobra aqui, como teve sobra aqui dos lados aqui, ó. Tá vendo? Feito isso, vou vir com a boca. Venho com a boca aqui em cima. Centralizo ela aqui, ó, porque ela não é em cima disso aqui. Ela é, olha aqui, ó. Ela é passando ali, ó. Ela tem uma sobra ali.
Deixo uma sobra aqui e vou bordar todinho ao redor. Isso aqui já estando bordado, venho com a minha linguinha e faço a mesma coisa. Isso tudo vocês vão fazer no tom da peça, para não ficar uma coisa carnaval aqui, tá? Feito isso, ele vai ficar assim, ó, tudo bordado, preso. Vou pegar aquele meu olho lá. Aí, se você já quiser fazer aplicação de outras cores aqui, em vez de pintar, já aplicar as cores. E vou centralizar mais ou menos aqui, ó, bem no meio. Ó. E aí ele já vai estar pintadinho, vai ficar com aquela coisa bem harmoniosa que vocês sabem que fica os olhinhos. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma sobrancelha preta aqui, ó. Então a gente vai fazer aquela mesma ideia que a gente fez aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí a gente vai fazer uma sobrancelha aqui, ó. Tá? Por quê? Porque pra aqui ficar bem escuro aqui, porque se você botar com caneta não vai ficar a mesma coisa. Então, coloca bordado que é melhor, tá? Feito isso, a peça está praticamente pronta, tudo bordado. Agora, a gente vai botar o para-brisa. Com o mesmo esquema, pega a linha lá na cor do para-brisa e aplica tudo. Eu botei esse para-brisa dessa cor, mas vocês podem usar a cor que vocês usaram no vidrinho do carrinho do lado. Porque essa aqui é a parte da frente da cabeça da criança. O travesseiro lá que fica. Agora, feito tudo isso aqui, vocês já vão entender porque o para-brisa é dessa cor. Feito tudo isso aqui, a gente vai fazer aquela parte de trás. Eu fiz como uma almofada pra botar aqui, ó. Então, você vai lá, faça o zíper, como pede, ó. É bom fazer aquela dobrinha para esconder o zíper, se você vai fazer para vender. Eu vou fazer para casa, então não resolvi nem fazer dobrinha. Vou posicionar aqui a minha peça. E aquela peça já vai estar pronta, né? Vou fazer isso aqui. Vou vir com TNT, vou colocar acima da minha peça tecido de frente com tecido de frente já prontos lá. Vou vir com um TNT no tamanho dessa peça aqui. Esse aqui não é do mesmo tamanho. Ó. E vou colocar em cima disso aqui. Por quê? Minto, desculpa. Vou fazer isso aqui, ó. Virei a peça aqui. Vou colocar aqui, ó, já posicionado. Por que disso, gente? Porque quando eu virar, já vou dar o acabamento nessa peça, que vai ficar assim, ó. Ó, com acabamento aqui interna. Tá vendo ali, ó? Então ela vai ficar com esse acabamento. Não vai ficar toda feia do outro lado com aquelas costuras que a gente fez dos bordados. Então, dica pra vocês que eu acho melhor. Eu pego essa minha parte aqui que está toda quiltada, bordada primeiro, aplico o TNT. Aí já com o TNT aplicado, aí é que eu vou fazer essa parte aqui. Por quê? Porque senão você vai ter que estar virando aqui. Então, faça isso primeiro. Costura tudo, deixa um espaço para virar isso aqui depois. E aí, só depois vem aqui e aplica isso aqui, frente com frente, ó. Isso aqui com frente com isso aqui. Porque feito isso aqui, você vai ter aquele espaço do TNT para virar lá dentro. E aqui você deixa também um espaço para virar, porque você vai ter que virar 2 vezes. Quem faz essa peça já sabe. É uma parte bem chatinha. Eu vou fazer um vídeo só explicando essa parte aqui, porque ela é bem demoradinha, bem chatinha de se fazer. E para iniciante realmente é mais difícil. Eu tomei um laço, eu desmanchei várias costuras até chegar nisso aqui, porque como eu não fiz curso, meus cursos foram olhando aulas no YouTube, então tomei um laço, porque normalmente não dão essas dicas no YouTube. Mas eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como eu faço isso aqui. Me aguardem, já aproveito e faço as aulas, junto no vídeo, as aplicações de zíper em bolsa e nesse tipo de almofada com dobra.
Então, feito isso, vou costurar aqui, ó. No meu caso aqui, eu só vou alfinetar. E a peça vai estar pronta. Eu vou fazer isso tudo e depois eu mostro pra vocês a peça virada. Porque é a primeira peça, não tem ela pronta. Como é uma peça que vai muito detalhe e vai muita coisa, tu não pode ter ela de estoque, né? No meu caso, eu vou fazer uma pro meu neto e aí vou botar a foto e quem quiser encomenda. Porque não dá pra te ter uma peça dessa com tanto detalhe pronto assim, de pronta entrega, porque se não sai, tu acaba perdendo dinheiro parado ali. Bom, gente, feito isso, essa peça vai ficar assim. Depois eu vou fazer tudo isso, no final do vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou aquela peça ali prontinha. Agora, lembra que eu falei pra vocês da janelinha do para-brisa? Por isso, ó. Porque que acontece? Essa proteção de berço, aquela lá é a parte da cabeça. Esses aqui são as laterais, ó. Olha que graça. Vai ficar assim no bercinho. Tem um parecido no YouTube. No YouTube não, desculpa, no Pinterest. Mas não é assim, ele é bem diferente. Ele é reto, ele não é almofadinha. Por que eu fiz a almofadinha? Eu fiz a almofadinha porque é aquilo que eu falei no início do vídeo. Depois que a criança cresce, aquilo fica inútil. Aí tu tem que acabar dando, perde dinheiro. Às vezes tu nem tem pra quem dar, fica aquele troço entulhado lá no canto. Então eu resolvi fazer almofadinhas. Como que eu fiz essas almofadinhas? Vou mostrar agora pra vocês. Ó, então a roda é só de um lado. Por que a roda é só de um lado, Ana? Porque desse lado aqui vai ficar no berço, então não precisa ter a roda. É mais aqui pra criança brincar e pra ficar bonito o berço. Como que eu fiz isso? Vamos lá, já fiz todos. São 6 peças, gente, ó. Porque é 3 de um lado e 3 do outro. Então, como que eu fiz isso? Ó, aqui tá o zíper. E aqui tá a peça. Peguei meu tecido, peguei o meu molde. Deixa eu pegar aqui o molde. Ó, esse aqui é o molde, ó. Peguei o meu molde, coloquei lá em cima do meu tecido, já duplo. Vocês já podem botar ele duplo, dobrado. Não precisa ter dobra de tecido isso aqui, pode botar um em cima do outro mesmo. Frente com frente, bota o teu molde lá, risca e corta. Deixe em sobra de costura. Eu deixei aqui, ó, pra vocês terem uma ideia de tamanho dele, eu deixei 1 centímetro em toda a costura. E aqui embaixo, eu deixei mais, sabe por quê? Porque aqui vai um zíper. Então, como você vai usar pro zíper aqui, eu deixei aqui mais ou menos uns 3 centímetros. Deixa eu só pegar minha régua. Ó. Exatamente, ó. 3 centímetros. Por quê? Porque você vai aplicar um zíper aqui, porque isso aqui é uma capa de almofada. Porque não tem cabimento de ficar com aquela peça, tem que botar toda na máquina inteira, com enchimento. Sem necessidade. Então, todas as minhas peças eu faço como capa. E aí, tu pode botar o enchimento à parte. O que eu fiz? Cortei, risquei, cortei o molde. Isso aqui, esse vazado aqui é a janelinha que a gente fez pra colocar nele. Pra tirar o molde. Então, ele cortou exatamente aqui a janelinha. Você não precisa riscar aqui. Então, vou riscar todo o contorno desse fuca aqui. Deixando 1 centímetro... todo ao redor pra costura e aqui embaixo 3 centímetros. A peça vai ficar cortada assim, ó. Depois que tu riscou e cortou, vai ficar assim, ó. Feito isso, eu vou fazer a parte de trás primeiro. Vou cortar lá uma tira, mais ou menos, que dê pra dar um nozinho lá no bercinho, fazer um topzinho pra ficar bonitinha. Ó, vai ficar assim, ó. E vou prender bem no meio daqui da parte de cima do fuca, ó. Bem no meio, do lado de fora. Feito isso, a parte de trás é essa aqui. Agora vamos para a parte da frente. Mesma coisa que a gente fez lá no fuca de frente. Pego aqui meu molde, dobro o tecido, vejo onde está, dobro o tecido, coloco o molde em cima, risco. Quando risco e corto, porque aqui eles são separados, ó. Ele não é junto, ó. Tá vendo? Então, você pode até fazer um tecidinho separado, só tem uma coisa. Se fizer em tecido separado, não esqueça, não bota o molde igual.
Bota o molde aqui, vira do avesso e risca pro outro lado. Feito isso, ele vai ficar assim, ó. Vou aplicar em cima aqui, ó, da minha parte de cima do fuca, deixando 1 centímetro entre eles, porque 2 janelas separadas. Vou fazer um bordado todinho ao redor aqui. Feito isso, a gente vai fazer uma costura todinha prendendo esse tecido aqui na entretela. Eu não usei manta R1 aqui, gente, mas vocês podem usar. Ó, eu usei a entretela, no meu caso o TNT 120, e para ficar mais durinha, ó. Mas vocês podem usar a manta R1 também. Vocês podem usar o termocolante também, difere, é critério de vocês. Isso é só para vocês terem uma ideia. Esse, no meu caso, eu usei o TNT 120, que eu uso como entretela aqui no ateliê. Feito isso, ó, que é esse aqui, ó, olha lá, ó, ele é mais durinho, ele é igual uma entretela. Feito isso, eu vou passar uma costura para prender tudinho isso aqui. Agora, gente, a gente tem que aplicar a... que eu não apliquei nos meus no início, mas agora eu já vou mostrar pra vocês que tem que aplicar. Vai o molde, que é o farol, sabe? O farol do carrinho. Você vai vir aqui, posicionar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Deixando a margem da costura pra não entrar pra dentro. Ó, e posiciona ali pra botar. Porque tem que ficar assim, ó. É como se fosse a luz do carro, né? Na realidade é aqui, ó. Então é o farol do carro. Feito isso, passa um bordado aqui, também vai ficar preso. Agora a gente vai fazer o zíper. Como que a gente faz esse zíper? Pega um zíper no comprimento do tecido aqui, que vai as medidas no projeto, tem as medidas. A medida do zíper que você vai precisar pros carrinhos e a medida do zíper pra almofada grande. Feito isso, você vai passar uma costura de fora a fora do zíper, frente com frente do tecido. Deixa eu botar um alfinete aqui pra vocês verem. Ó. Vou passar essa costura aqui, ó. E vou virar esse zíper. Ó. Quando eu virar esse zíper, ele vai ficar assim, ó. Ó. Ele vai ficar com esse acabamento aqui. Aí vocês vêm e dão uma costura reta aqui, ó. Bem rente aqui, ó. A mesma coisa vocês vão fazer na parte de trás. Ó. Vocês notem que é uma peça bem fácil, né? O mais difícil é fazer o projeto. Fazer desenho, passar a ideia. E depois que tem os moldes, é muito fácil montar esse projeto. É a coisa mais fácil que tem. Tendo os moldes em mão, tu faz esse projeto rindo. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aplico o tecido em cima naquela parte que sobrou do zíper. Viro isso aqui e passo uma costura aqui pra ficar preso isso aqui. Vai ficar preso assim. Feito isso, eu volto com o meu tecido que já vai estar preso com o zíper ali, ó. Prendo com alfinetes aqui e vou passar uma costura de fora a fora, prendendo tudinho isso aqui, ó. Aqui já vai estar preso com o zíper, então eu vou ter que prender tudinho isso aqui, ó. Com um pé de máquina, faça isso. Feito isso, essa peça vai ficar assim, ó. Ela vai ficar exatamente isso, ó. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Olha lá o zíper, onde é que ele ficou, ó. Não aparece, ó, porque ele fica pra baixo, ó. Você tá vendo o zíper? Não, né? Então, ele vai ficar na parte de baixo. Aí, uma colega que eu tava trocando umas ideias, ela disse, Ana, por que não bota no meio da peça? Pra quê? Ó, não tem necessidade. Bota aqui embaixo que é mais fácil. Feito isso, agora tem as rodinhas, gente. Como que a gente faz essas rodinhas? Essas rodinhas, com o molde que vai junto no projeto, tá aqui, ó, as rodinhas, ó. Você vai riscar 2 vezes no tecido, vai cortar, passar uma costura com pé de máquina, deixa um pé de máquina aqui, gente, vocês não esqueçam de deixar a sobra pra costura. Todos os meus projetos vão sem margem de costura, vocês têm que deixar a margem da costura. Feito isso, você vai passar uma costura lá no risco que você fez. Passa uma costura lá no risco e vira esse tecido. Quando você virar, deixa eu ver se eu não tenho aqui pra virar. Não, já virei todos. Quando você virar, vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Ó. Tá vendo?
Aí você vai encher com aquele silicone, a fibra siliconada que a gente compra para encher a boneca, vai encher. Vai pegar esse... Para você virar, você vai ter que... Faz a costura em todo o contorno e abre aqui atrás, ó, você abre assim e corta um pedacinho. Vira essa peça. Enche e depois fecha aqui atrás, ó, porque como vai ser preso na peça, não vai aparecer. Eu peguei um botão e apliquei esse botão no meio para dar aquela sensação de roda mesmo lá, ó. Tá vendo? E aqui, o Alessandro costurou com linha de pipa, com linha, não, minto, com aquela linha, ah não, aqui foi de pipa, mas você pode usar até aquela linha de nylon que é bem forte, que é tipo linha de pescador. Ah, aqui até prendeu a coisa junto, ah não, é alfinete. Você vai aplicar na frente do carrinho, olha lá, ó, assim a mão mesmo, ó. Vai ficar assim, ó, por dentro. Por quê? Porque não tem como aplicar essa peça na máquina. E eu quis em alto relevo, eu quis ela fofa assim. Então, a ideia era que ela ficasse bem diferente. Então, ficou diferente. Podia fazer com um termocolante, mas ia acabar um projetinho como outro qualquer. Feito isso, essa peça, depois de pronta, vai ficar assim, ó. Aqui a cordinha para você amarrar, aqui o zíper. Aí, a gente vai pegar o molde do carrinho, vai riscar num TNT, aquele TNT de festa lá, que a gente faz festa infantil. Eu uso branco, você pode usar de qualquer cor. Vou riscar o meu carrinho aqui e vou passar uma costura nesse risco todinho, deixando uma abertura aqui, ó, pra poder encher. A gente vira esse TNT. Ah, gente, eu não falei, na hora que vocês fazem a costura, tanto no tecido principal quanto aqui, vocês têm que pegar a tesoura e aqui na parte da frente do fuca, aqui, ó, vocês vão ver que fica uma costura aqui, vocês têm que dar piques, ó, porque se vocês não derem esses piques, fica repuxada a peça. Então, vocês dão esses piques aqui. E vou virar, ó. Aí, eu vou encher com aquela fibra siliconada. Eu não enchi demais, então não ficou uma almofada muito cheia. Ficou aquela almofada mais ou menos, assim, fofinha. Só pra criança não bater a cabeça mesmo, pra ficar uma coisa mais descontraída. Porque se enche muito, perde o formato do fuca de lado que eu queria, né? Então, fiz isso, enchi, puxei aqui a costura e fui na máquina e passei uma costura reta pra prender isso aqui. Então vai ficar uma almofadinha assim, ó. Pode ver que ela é bem fofinha. Vou lá e aplico na minha peça. Ó. Então, é uma peça bem vendável, porque assim, a mãe pode tirar essa capa para lavar, não tem problema. Aquela almofadinha vai ficar ali. Qualquer coisa, a almofadinha ficou murchinha, que acontece isso com as almofadas, a mãe pode te encomendar de novo uma almofada interna. Então, é uma peça que essa criança vai usar até uns 7, 8 anos, com certeza, se não mais. Depende da criança, né? Então, você tem um quarto arrumado e enfeitado, gastando uma vez, ao contrário do que a gente tem em vista, que tu compra um kit berço, enfeita aquele quarto maravilhosamente, um ano depois tu não usa mais. Então, essa é uma peça que tu vai usar por muito tempo, porque tira o berço e bota em cima da cama. Então, as almofadas podem ficar tudo uma em cima da outra, assim, em cima da cama. Então, não tem por que se desfazer. Lembra que eu falei pra vocês que vai ser preso com um botãozinho aqui, né? Então, aqui o Alessandro vai botar um botãozinho de pressão, aqueles de plástico mesmo, só pra quando eles estiverem no berço, tá assim, ó, coladinho no outro. Então, eles vão ficar bem coladinho, com um botãozinho bem no meio aqui, ó, você pode fazer isso. Você pode usar velcro também, se achar melhor. Eu vou botar o botão, porque como eu fiz a peça e agora, que a gente se deu por conta, então eu vou botar o botão. Vocês cuidem a janelinha, porque ela ali ficou meio tortinha minha aqui, eu vou ter que arrumar ela. Então, vocês cuidem isso. Essa peça aqui, eu não coloquei o TNT interno, como eu disse pra vocês botar naquela peça grande, porque não tem eles detalhes. É só aquele ali não tem detalhes demais, ó. Então, se você costurar com a linha de baixo clarinha, não tem problema. E como tem aquele TNT 120, ó, ele já dá um acabamento. Feito isso, a nossa peça tá pronta, vai ficar assim, ó. Aí você pode fazer o que achar melhor, pode botar botão, velcro. E como que vai ser colocado no berço? Isso aqui vai ser colocado nas gradezinhas do berço, preso por essas cordinhas, eles vão estar presos ali por velcro ou por botão, ó, e vão ficar assim. Então, você vai lá e posiciona lá no bercinho e vai ficar assim, ó. Tá? Então, vai ficar bem assim, ó, no bercinho.
Vai ficar uma graça. Amarra por aqui e tá pronto o kit berço. Agora eu vou fazer essa parte da grande aqui, que eu não tenho pronta para mostrar para vocês, e volto no final para mostrar a peça pronta e algum detalhe ou outro que faltou, que eu não passei para vocês, porque depois eu sempre me lembro dos detalhes, e finalizar o vídeo. Então eu vou ali costurar e já volto. Me aguardem. Bom, gurias, voltei com a peça finalizada agora para mostrar para vocês. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Vou virar aqui para vocês verem. Como é que lembra que eu falei, né? Tecido com tecido de frente, as costas do trabalho com a frente do trabalho, frente com frente, e em cima disso tudo bota o TNT. Deixa uma abertura no TNT e passa uma costura aqui para finalizar. O resto tu costura tudo junto. Feito isso, a gente vai virar agora. Vamos virar a peça junto aqui para vocês verem como é que fica esse acabamento que eu falei para vocês, ó. É a parte mais chatinha, assim, de fazer isso aqui, ó. Mas tu já sabe, a posição do sanduíche aqui é bem facinho. Ó. Em falar em sanduíche, inventei de trazer hoje meu filho, gente, pro ateliê. Pior bucho. A criatura só quer comer. Tá sempre com fome. Passa o tempo todo querendo ir pra casa pra comer. E é seco, não é gordo, não. Se não tá no computador, tá comendo. Vocês devem saber o que é filho num ateliê, né? Pois é, é bem isso. Então tá aqui, gente, ó, virei. Ele vai ficar do avesso assim, ó, com o acabamento ali. E aqui a costura interna, ó, fica assim o acabamento, ó. Por isso que eu disse que é melhor, fazendo esse sanduíche, já dá o acabamento final já. Agora vamos virar a peça mesmo. Aproveitando aqui para falar para vocês, quem quiser o projeto, me procura em inbox, mensagem no Facebook, me chama lá que eu respondo assim que eu puder. Normalmente, o meu tempo de resposta é à noite, que é o horário que eu tenho livre, assim, para responder minhas mensagens. Então, se eu não responder na hora, vocês aguardem que à noite eu respondo todo mundo. Então, é isso aqui. Tá aqui a peça, gente. Olha que linda que ficou. Ó. Deixa eu levantar agora aqui um pouquinho. Olha que graça que ficou. Então, essa é a parte que vai na cabeça da criança. Olha, ficou um foquinho exatamente, ó. É bem faceirinha aí, dando risada. Até que o meu para-brisa aqui, limpador de para-brisa, ficou bom, ó. Então, tá aí, ó. Essa é a peça, atrás no meu ficou assim, mas você pode botar um zíper inteiro aqui, eu não botei porque eu não tinha. Ó, tá vendo os pezinhos ali atrás? É meu filho, ó, o morto de fome que veio trabalhar comigo hoje. Então, gente, tá aqui a peça, isso aqui, ó. Agora, essa capa você pode botar num travesseiro. A medida final dela, já vou dizer pra vocês aqui quanto deu. A minha medida final aqui ficou com 64 por 47. Então, você pode tranquilamente, porque o berço é 67, né? Então, eu fiquei com a peça de 64 por 47. Então, ficou um tamanho bom, tampa bem a cabeça da criança. Se você não quer botar isso num travesseiro, num enchimento, que nem almofada, você pode comprar essas espumas. Essa aqui, Vitor, por favor. Isso. Desse tipo aqui, ó. Porque o que acontece? Quando você botar, ó, vou fazer uma simulação pra vocês verem. Quando vocês botarem, ela vai ficar retinha assim, ó. Sabe? Ó, fica reto assim, ó, não fica aquela coisa muito volumosa, então fica legal assim. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer, porque eu tenho essa espuma em casa que eu comprei pra fazer a proteção de berço e resolvi fazer de outro jeito. Então esse aqui é o furquinho, ó. Eu ainda tenho que fazer a pintura pra deixar ele aqui mais faceirinho, que é aquela pintura, isso aqui na realidade, esse aqui é o olhinho dele, né? Então, tenho que fazer o olhinho dele aqui. Essa peça vai ficar assim. E as outras peças, olha lá que legal que ficou, ó. Vocês conseguem ver? Então, ó. Ficou assim, ó. Coloquei o botãozinho, como eu falei pra vocês que ia colocar. E a peça vai ficar assim, ó. Ó que graça.
Ui, ó. Então vai ficar assim, olha que graça que fica no berço isso aqui. Então, também vocês podem fazer para colocar aquele outro tipo de espuma, fica a critério de vocês. Então tá aí, a peça é essa. Aqui vocês amarram, então vai 3 de um lado, 3 de outro e aquele lá na cabeceira. Fica uma graça, gente. Assim, acredito que quem fizer para vender vai vender muito, porque eu não vi isso aqui em lugar nenhum para vender. Normalmente esses kits normais que tem. Vou fazer de aviãozinho desse jeito, vou fazer de barquinho também desse jeito. Então agora a mente vai viajar. Então esse aqui é o kit, espero que vocês gostem. Quem quiser projeto me procura na mensagem do Facebook. Quem gostou compartilha, curte aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou deixar os links das bolsas que eu fiz, bolsa grande, média e pequena. E também tem aquele kit de higiene que tá saindo muito bem, que vocês também podem fazer. Então, isso aqui tudo faz parte deixa eu levantar aqui, gente. Isso aqui tudo faz parte do enxoval do meu neto. Ui, meu filho, ui, que medo. Na realidade, do enxoval do meu neto. Deixa só uma coisinha aqui pra aumentar aqui. Deu, assim a gente conversa melhor nos cabelos. Então, isso tudo faz parte do enxoval do meu neto. Ainda falta um edredom que eu vou fazer e o joguinho de lençol. Tô pensando se eu vou fazer a cortininha também, de repente, com o mesmo tema de carrinho, botar uns carrinhos lá em cima no bandô da cortina. E no mosquiteiro que vai em cima do berço, eu vou fazer tipo um bandozinho, porque é um mosquiteiro comum que ela ganhou. Eu vou fazer um bandozinho e vou botar um tecido desse azulzinho assim, ao redor, pra fazer todo um kit pro berço também. Lembra que eu falei que eu vou fazer um kit bem legal? Lá em cima tá uma das bolsas que eu fiz, que tá fazendo o maior sucesso, aquela bolsa lá. Quem não viu, procura aqui nos links, que é umas bolsas de maternidade que tá saindo super bem. Então é isso, gente. Não esqueça de compartilhar. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.